estão ainda recolhendo alguns envelopes, receba com forte aplauso do Senhor nosso querido diácono Fábio Monteiro. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o diácono Fábio está chegando, eu queria fazer um momento de oração. Temos alguns irmãos muito preciosos fazendo aniversário nessa semana. Nessa semana, diácono Reginaldo, muito precioso, diácono Reginaldo, está fazendo aniversário essa semana. Também diaconiza Renata Viegas, que exatamente faz parte da liderança do Ministério Infantil. E eu queria convidar também, queria saber se você fez aniversário essa semana, se você vai fazer esse aniversário essa semana. Eu queria fazer essa oração também por você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos agradecer a Deus. Oh, muita gente, parabéns, parabéns. Ó, diaconiza Renata Viegas aqui, ó, muita gente linda fazendo aniversário. Deus abençoe minha irmã também, viu, em nome de Jesus. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais esse ano de vida. Pai, na vida dos nossos queridos irmãos, Pai, que Tu tens guardado, que Tu tens sustentado, que Tu tens levantado nesses dias. Pai, nós como igreja liberamos uma palavra sobre a vida deles, uma palavra de bênção, uma palavra, Senhor Deus e Pai, de um novo ciclo, não somente na idade cronológica, mas no mundo espiritual, que haja, Senhor Deus, um novo tempo na vida dos Teus filhos. Nós abençoamos e Te agradecemos, Pai, porque tem sido irmãos que têm cooperado com esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas recompensá-los, Pai, nesses dias, e nós Te agradecemos e Te aplaudimos pela vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Diácono Fábio Monteiro, fica à vontade, meu amigo. Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tem ninguém, não? Bom dia. Amém, graça e paz. Nós estamos fazendo uma série de estudos esse mês falando sobre avançar. Quantos querem avançar aí? Levanta a mão. Nem todo mundo levantou a mão, é isso mesmo? Quantos querem avançar? Todo mundo quer avançar. E é interessante a gente perceber que quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, onde Deus quer trazer um despertamento. Deixa eu tirar o óculos, depois eu boto de novo, que eu estou me acostumando. Sempre que estamos debaixo de uma palavra profética de despertamento, a gente precisa também discernir a palavra profética e entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, Deus não desperta ninguém para ficar estagnado. Eu não consigo imaginar Deus despertando alguém para falar, fica deitado aí, fica encostado aí. Não, meu irmão, despertar é diferente de acordar. Despertar, Deus está falando, ei, cara, levanta, avança, vai. É assim ou não é, apóstolo? Já viu quando você vai despertar teu filho que ele está atrasado para a escola? Vambora, vai sem café da manhã, você está atrasado, é despertar. Então eu entendo que nesse tempo, Deus está sacudindo a igreja, irmãos. Deus está nos sacudindo, até cego está vendo o que Deus está fazendo com a gente, tem gente que não está vendo o que Deus está fazendo com a gente. Então fala para o teu irmão, se Deus está te despertando, irmão, é porque Ele quer te impulsionar. Ele quer te tirar desse estado de ficar estagnado, paralisado, acomodado. Deus essa manhã Ele quer te incomodar. Mas a realidade, irmãos, que todo tempo de despertamento que gera um impulsionamento, que gera um avançar, que produz um crescimento, traz consigo inimigos que te impedem de querer avançar. Eu vou repetir. Todo tempo de despertamento gera um impulsionamento que o resultado é fazer você crescer e avançar. Entretanto, muitas vezes, nós não estamos apercebidos do que Deus está fazendo, percebendo o que Deus está fazendo. Estamos desatentos e não entendendo que nesse tempo
Não vai ser fácil, não vai ser só assim, Deus te despertou, vai me impulsionar, eu vou crescer, não. Esse tempo de crescimento traz consigo inimigos que te impedem. Quantos estão entendendo? Apóstolo, está sendo molinho aqui? Tranquilo. Deus deu uma palavra para crescer, despertar, ó. Meu filho, fácil é mastigar água. Aqui, ó, isso aqui é fácil. O resto é luta. Deus está te despertando, meu filho, é luta. Tu tem que ir para cima, vai ter dificuldade. Vão ter inimigos que vão se levantar, e é isso que eu quero falar. Porque na parábola do joio e do trigo, o que Jesus fala é o seguinte, que quando é que o inimigo entrou? A galera ali semeou o trigo, plantou o trigo, regou, fez tudo. E o inimigo entrou quando eles não estavam atentos. Não estavam atentos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Pastor Jailson, governa meu tempo aí. Quantos acharam aí, irmãos? Então vamos ler rapidinho, pode passar para o segundo slide. Eu mandei os slides aos 45 do segundo tempo. A irmã brigou comigo, mas faz parte, irmã. Vamos lá, diz assim: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou repetir: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu quero destacar, passa para o segundo slide aqui, mas eu queria destacar algumas coisas para a gente entrar nesse estudo, especificamente desse versículo aqui. Primeiro, o autor está dizendo: apanhai. Apanhai é uma ordem. Apanhai, ele não está dizendo negocie com as raposinhas, brinque com as raposinhas, dê comidinha para a raposinha. Ele está dizendo apanhai. Segunda coisa que ele diz aqui para a gente, que são, primeiro ele começa: apanhai-me as raposas. E aí é como se ele abrisse um holofote e dissesse: não, as Por quê, irmãos? Porque raposa é fácil você ver, raposinha é pequenininha. Muitas vezes o que está atrapalhando a gente avançar não são coisas grandes, são coisas pequenininhas que você não está atento. Coisa grande, eu não vou tropeçar nisso aqui, irmãos. Mas de repente, se tiver um negócio de ligar a luz aqui, eu posso dar um chute e tropeçar. Raposinhas. Ele diz: porque elas fazem o que as vinhas? Mal. Então entenda, por que você não pode negociar com algumas coisas? Porque o que parece que é mal, é o que, apóstolo? É mal. Tem coisas que você está vendo que está impedindo você de crescer, de avançar, e você olha, parece que é mal. Não parece, é mal. Depois ele diz que elas fazem mal às vinhas. Repara que está no plural. Vinha é plantação de quê? Uva. Uva aponta para quê? Alegria, é um símbolo do Espírito Santo. Mas ele fala de vinhas. O que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo quer que você avance em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você desperte em todas as áreas, porque Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos em todas as áreas da tua vida. Mas as raposinhas querem atacar o quê? As vinhas. Onde tiver área que ela possa atacar, ela vai querer impedir você de crescer. Posso ouvir um amém? Irmãos, em que momento essas raposinhas aparecem? O versículo diz o seguinte: porque as vinhas estão em... Sabe o que significa a vinha estar em flor, pastor Alain? A flor é o que precede o fruto. O que o autor está dizendo é o seguinte, irmãos: que alguém plantou,
que alguém cultivou, que alguém regou, que alguém esperou, que alguém trabalhou, que alguém olhou, que alguém tá... Mas talvez no momento que ele, já apareceu a flor. Agora é só dar o fruto, eu posso relaxar. Veio a raposinha. Quando já passaram experiências assim, que tu fala, eu estou cultivando, estou fazendo, mas na hora de colher dá tudo errado, irmãos, porque às vezes entra uma raposinha e você não está atento. Eu estou falando isso para mim também, irmãos. Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo aqui nisso? Essa palavra é séria. Essa semana eu estava conversando com a pastora Márcia, né? Falando, caramba, quando você tem algo para denunciar, para falar, parece que você tem muita resistência aquela semana, não é fácil. Então guarde isso, é para apanhar as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha e no momento que está para dar o fruto. Olha o que Tobias fala. Passa para o próximo slide, por favor. Eu acho que eu já deixei o versículo pronto para a gente ganhar tempo. Cadê o pessoal da comunicação? Se não achar, eu leio aqui mesmo, João. Neemias 4, versículo 3. Olha o que Tobias, inimigo do povo de Deus, diz do que ele precisava para atrapalhar o crescimento do muro. O povo de Deus estava passando por uma reconstrução. Cadê? Não passou ainda, irmãos? Cadê o pessoal da comunicação? Eu vou ler aqui então, irmãos, Neemias 4, 3. Olha aqui que eles falam. Estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, ainda que eles tentem fazer esse muro crescer, ainda que eles trabalhem na restauração, ainda que eles trabalhem na obra, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. O inimigo está dizendo qual é a estratégia. Botaram aqui, não botaram não, pastora Márcia? Domingo que vem entra. O que Tobias, o que os inimigos do povo de Deus estão dizendo aqui na reconstrução, na obra que eles estão fazendo, irmãos? Ele dá a estratégia, não precisa de muita coisa para atrapalhar o crescimento deles. Basta colocar ali uma raposinha que destrói os muros. Guarda isso, às vezes basta uma raposinha para destruir tudo que você tem edificado durante tanto tempo. Mas eu quero liberar uma palavra essa manhã. Tudo que é raposinha vai sair desse lugar em nome de Jesus. Vai sair da tua vida, vai sair da tua família, vai sair do teu ministério, vai sair das tuas finanças. Porque onde há poder de Deus, onde há o Espírito Santo, não tem lugar para raposinha. Ela tem um objetivo claro. Enquanto você quer crescer, ela quer destruir. Quando você quer avançar, ela quer te paralisar. Esse é o papel da raposinha. Mas eu quero falar nesse estudo essa manhã sobre 6 raposinhas que muitas vezes a gente não está atento. Poderia falar de muitas outras, mas foram essas 6 que vieram ao meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer luz essa manhã, talvez para você olhar e falar, caramba, é essa raposinha, é isso que tem acontecido, que tem me paralisado. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Quantas pessoas vão chegar em dezembro e falar, mas eu não avancei, mas eu não cresci, mas eu não despertei. A culpa não é da palavra profética, a culpa é negociar com raposinha. Eu quero falar de 6. 3 delas, irmãos, eu poderia pedir o apóstolo para falar aqui, que eu já ouço ele falar isso há 30 anos aqui. E por isso eu vou passar muito rápido nessas 3. O apóstolo fala sobre 3 raposinhas que impedem você de avançar, que impedem você de crescer, que impede você de ir além. Ele fala sobre o pecado, o passado e o medo. 3 raposinhas terríveis. Então eu vou passar muito rápido por essas 3 raposinhas, amém, irmãos? Coloca, o slide ainda está aqui, Jesus. Sai dessa, vou tirar essa raposa do slide. É uma raposinha que está ali me atrapalhando. Isso me persegue, pastor Jailson. Sempre que eu ministro a comunicação. Não, já foi. Ô Rubim Barrichello, já estou no 4º slide, Rubim Barrichello está no 2º.
Se não passar, não tem problema não. Então vamos para a primeira raposinha. Fala primeira. Pecado. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios 5. Capítulo 5, versículo 21 e 22. Rapidinho, para a gente passar por esses aqui. Quantos acharam aí, irmãos? Provérbios 5, versículo 21 e 22. Diz assim: porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O grande problema da humanidade, irmãos, não é coronavírus. O grande problema da humanidade não é a Covid-19. Sabe por quê? Eu não quero ser profeta do mal, não, irmãos. Mas quantas pandemias já tiveram ao longo da história? O grande problema do homem, o que mata mais do que coronavírus, se chama pecado. E a Bíblia diz em Provérbios que o pecado nos aprisiona, nos prende como cordas. É como se você tivesse amarrado. Muitas pessoas não conseguem despertar e não conseguem avançar porque vivem uma vida de pecado. Se eu estou amarrado, preso com cordas, eu não tenho como avançar, meu filho. E o que me faz avançar é o relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo, que me desperta e me impulsiona. Mas se eu estou negociando com uma raposinha, se eu tenho uma raposinha de estimação dando comidinha para ela, se eu tenho um pecadinho aqui, que eu gosto de ter esse pecadinho na minha vida, eu estou preso, eu não avanço, eu não cresço, eu não rompo. Que detém a vida de uma pessoa na igreja, você pode ter certeza que muitas vezes é querer estar no local certo fazendo a coisa errada. Fala assim, não tem como avançar, não tem como crescer, negociando com essa raposinha chamada pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Se o que me faz crescer é Deus e eu estou afastado de Deus, eu não avanço. Amém, irmãos? Segunda coisa, que é uma raposinha terrível. O apóstolo pregou domingo à noite, se chama passado. Passa para o segundo slide, irmãos. Abra sua Bíblia comigo aí. Gênesis capítulo 19, versículo número 26. Gênesis 19, versículo 26. Quantos acharam? Posso ler então? Diz o seguinte, 19, 26. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora da cidade, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Deus deu uma ordem para Ló e para a família dele: saiam de Sodoma e Gomorra, fujam para o monte. Um detalhe, não olha para trás. Não olha para trás, esquece Sodoma e Gomorra. O apóstolo domingo falou, tem gente olhando para o retrovisor enquanto Deus tem um para-brisa na frente dele. Aí a mulher de Ló, ela veio andando, parou, o que ela fez? Olhou para onde? Ela virou o quê? Estátua de? A Bíblia fala que nós somos sal e luz. Ela deixou de ser sal? Ela deixou de ser sal, mas virou estátua. Muitas raposinhas, às vezes, querem que você continue com o título de ser sal, desde que você seja uma estátua. Eu sou sal, hein? Deixa ele, é estátua. Não sai do lugar. Quantas raposinhas têm feito pessoas na igreja de estátua? Você olha e fala, cara, tu tem tudo para romper, para avançar, para crescer, você é sal. Mas
Por quê? Porque vive uma vida olhando para trás, irmãos. O projeto cresceu, né? Mas sinceramente, o porão da casa da pastora Márcia era muito melhor. Ouça uma coisa. O que não pode mudar é a essência, não é o tamanho do local, meu irmão. A nossa essência não muda porque nós temos uma aliança com Deus. Deus pode botar a gente começando numa garagem, lá no 602, no 224, numa cidade, não muda porque a essência do Pai está em nós. O que Deus está fazendo é ampliando a essência para trazer mais pessoas, para desfrutar dessa essência, para desfrutar desse mover, para desfrutar desse amor. E você está lá, mais, antiga, meu Deus. Quantas pessoas, eu me lembro, sabe, a data foi 17 de outubro de 62, ei! Eu me lembro que meu marido fez isso comigo tem 4 anos, essa data foi marcante. Até quando estátua de sal? Até quando você vai ficar olhando para trás? E o que me deixa assim encabulado, sabe, apóstolo? A Bíblia diz que o anjo pegava eles dois, a família pela mão, pastor Alain, e dizia, o anjo, meu filho, pegando pela mão, dizendo, foge, avança, cresce, vai para o monte, aponta para o local da presença de Deus. Deus não estava só liberando uma palavra, Deus estava pegando pela mão, e eles olhando para trás. Quantas pessoas na igreja que a gente pega pela mão e diz, vem, cara. Aí sabe qual é a sensação que a gente tem? Que está empurrando o carro com freio de mão puxado. Eu já falei com Deus, eu amo ajudar as pessoas. Amo, eu dou minha vida por isso. Amo gente dá trabalho, gente é chata. Eu também sou chato, eu também dou trabalho, não é fácil. Mas uma coisa eu falei com Deus, eu não quero ficar carregando estátua de sal não, meu filho. Ficar preso por causa de estátua de sal, deixa quem quis olhar para trás e ficar paralisado. Eu quero avançar. Tem alguma estátua aí para dar amém? Tem um desavisado às vezes que dá, né? Amém. Terceira coisa que o apóstolo nos ensinou aqui, que é uma raposinha, o medo. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Rapidinho, irmãos, vamos passar por esses 3. Apóstolo, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, hein? O senhor já pregou sobre esses assuntos aqui, tem muito know-how para falar desses assuntos aqui com a gente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Quem achou, diga amém. E parou e chamou as campanhas de Israel e disse, para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu filisteus e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Abra sua Bíblia agora comigo, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. A gente está falando aqui, irmãos, da história de Golias. A Bíblia diz que Golias, durante 40 dias e 40 noites, ficava afrontando o povo de Israel, meu filho. Você imagina 40 dias e 40 noites algo te afrontando. Ele dizia, não tem homem aí não. Ele podia trabalhar na Rede Globo, né? Rede Globo está com esse negócio de querer homem, misturar homem, não sei o quê. Não tem homem para me enfrentar não. Não tem ninguém para me enfrentar não. Golias, ele tinha mais ou menos 3 metros. Mas o que gerou medo no povo de Deus não era aquilo que eles viam, era aquilo que eles ouviam. Quantas pessoas estão paralisadas pelo medo, irmãos? Eu brinco que eu casei velho. Sabe por quê? Eu tinha medo. Eu ficava assim, se eu namorar e não der certo.
E se eu casar e não der certo? E não sei o que, não sei. Eu já entrava numa situação, às vezes, com medo de dar errado. Porque parecia que tinha Golias dizendo, vai tentar de novo, vai dar errado. Vai tentar, vai dar errado. Meu filho, Deus não me chamou para ouvir Golias. Deus me chamou para ouvir o Espírito Santo. Eu avancei, deu certo, deu fruto, está aí correndo pela igreja, irmãos. Para de ficar dando ouvido àquilo que não é para você dar ouvidos. Quantas pessoas paralisadas por medo. Mas a Bíblia diz que um certo Davi, acho que Davi era do projeto Vida Nova. Ele falou assim, ele chegou lá para levar queijinho para os irmãos. Aí ele está lá, o que está acontecendo aqui? O Davi, olha o tamanho do maluco ali. 3 metros. Olha o tamanho da lança. E aí? Como assim? E aí o que, cara? Mas tem alguma coisa... tem o rei falou que quem pegar esse cara aí, que dá a filha, vai desfrutar do palácio, fica longe de impostos. Eu vou avançar, esse cara não vai paralisar não. Ouça um detalhe. Preste atenção comigo, eu sei que antigamente a guerra tinha que ser 1 contra 1. Mas, meu filho, 40 dias sendo afrontados, o exército de Israel podia parar e falar o seguinte, cansamos. Vamos juntar todo mundo aqui e partir para cima desse malandro. Ainda que morressem 2 do exército, eles pegariam ou não? O que vocês acham, galera? Imagina Golias aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? 1 dia, 2. Se no 20º dia a gente se reunisse aqui e dissesse assim, olha, vamos todo mundo para cima dele? Ainda que ele pegue um ou outro, eles pegariam Golias ou não? Pegaria. Sabe o que eu quero dizer? O medo paralisou um exército. Vou ficar te zoando. O medo paralisou um exército. Mas eu quero dizer que essa raposinha não vai paralisar esse exército aqui. Não vai paralisar exércitos. Sabe por quê? A nossa igreja está acostumada, irmãos, a lutar contra gigantes. Não é 1, 2, não. Depois, como o apóstolo fala, caiu o primeiro, o resto é mole. O apóstolo está maluco. Estava numa zona de conforto, tudo certinho, estava bem ali. Vai querer ir para um lugar maior para arrumar mais batalhas, mais lutas. Não, eu estou indo para lá para fazer história. Chega de ficar dando ouvidos para gigantes. Amém, irmãos? Golias, o medo não pode te paralisar. Mas, Fábio, você não tem noção do que eu vivi no meu passado, tu não tem noção das minhas frustrações, tu não tem noção dos meus traumas. Talvez você não tenha noção, é o que Deus tem preparado para o teu futuro. Quando você sabe quem você é em Deus, Golias pode falar o que quiser, não mexe contigo. Porque tu sabe quem é Deus, ainda se ele falar para você, olha, lembra do que aconteceu, lembra do que viveu, lembra dos traumas, olha, aconteceu, mas Deus me curou, eu estou avançando para a promessa, eu estou avançando para aquilo que está diante de mim, o que ficou, ficou, o que passou, passou, gigantes não me param mais. Agora vamos para os outros 3, vamos correr aqui. A 4ª raposinha, irmãos, que tem feito muitas pessoas paralisar e não avançar, e não crescer. Falta de perdão. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 6, versículo 14 e 15. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Quantos acharam? Digam amém aí comigo. Então vamos lá, irmãos. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Essa aqui é uma raposinha terrível que tem paralisado a vida de muitas pessoas. Falta de perdão. Eu quero te dizer 3 coisas acerca do perdão. Anota para você nunca esquecer. Primeira coisa acerca do perdão. O perdão é a única
forma que você tem de gerar cura na sua alma. Não há cura na alma sem você perdoar. Tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas mal, tem muitas pessoas doentes, que o problema dela, muitas vezes, irmãos, é não perdoar. Eu me lembro uma vez, vou contar uma história rapidinha, tinha uma menina da juventude, ela morava, acho que no Juramento, foi eu, Renata, Viegas, lembra que a gente foi fazer uma visita? E ela estava com um princípio de câncer, não é isso, Renata? Com tumor, tu lembra disso? E quando eu entrei na casa dela, eu pisei na casa dela, o Espírito Santo falou comigo, é falta de perdão. Eu falei, e como é que pode isso? A garota não vem para a igreja, porque está com um tumor. Eu já vou chegar na casa dela de sola? Não vai dar certo. Aí chegamos lá, a gente ouvindo, conversando, ouvindo. Aí a Renata falou assim, vamos orar então. Aí na hora eu falei, gente, não vai orar agora não. Eu vou falar o que Deus me falou. E falei para ela, olha, o que o Espírito Santo me disse, que tu tá assim por falta de perdão. Aí a mãe era do reteté. Tu lembra? A mãe, glória a Deus! Ela, cala a boca, mãe. Eu falei, o caldo entornou, e agora? Aí eu falei, calma, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou, sabe o que está acontecendo? Meu irmão me espancou, não foi isso, Renata? Ele me arrebentou, ele me humilhou, ele me xingou, ele me ofendeu, ele me expôs para todo mundo aqui, ele me massacrou, e eu quero prender, eu quero alguma coisa, eu preciso, não aguento mais, eu quero... Aí a Renata estava fazendo direito, ela falou, Renata, não é certo, porque eu quero ir na delegacia da parte do meu irmão, eu quero prendê-lo. A Renata falou, pela lei você pode. Aí ela, então, mas minha mãe não quer, porque é o filhinho do coração, etc, etc. Eu falei para ela, pela lei dos homens, ele pode estar preso, você está coberta de razão, eu vou contigo na delegacia. Mas pela lei de Deus, no teu interior, ele tem que estar solto. Aí eu falei, você está feliz de ficar assim? Ela, não. Aí eu falei, deixa eu te falar um negócio. O homem, ele é biopsicossocial. O homem, ele tem alma, ele tem corpo, ele tem espírito. Mas muitas doenças que atingem o corpo, a palavra corpo é soma, mente é psique, tem muitas doenças que começam na mente e afetam o corpo, são doenças psicossomáticas, que elas são geradas por falta de perdão. A tua mente está doente e isso explode no teu corpo. Só que muitas vezes é como se a falta de perdão fosse aquele quartinho da bagunça de casa. Se eu for na tua casa, tu vai querer me mostrar a televisão de 52 polegadas, o banheiro com espelho, mas se alguém for entrar no quartinho da bagunça, tu fala, aqui não, não entra aqui não, que está sujo. Mas é aí que Deus quer entrar para tirar essa raposinha. Nós demos as mãos, e eu falei, então você quer vingança contra o teu irmão? Ela, quero. Demos as mãos, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu te peço uma coisa, mata e envia para o inferno agora. Não sei se a Renata lembra. Ela arregalou um olho e falou, Fábio, não, aí não. Eu falei, mas a tua atitude está mandando ele para o inferno, a tua falta de perdão está levando ele para o inferno. Se teu irmão hoje se ele se convertesse e viesse te pedir perdão, como estaria o teu coração? Aí ela ficou assim, não, então beleza, vamos fazer diferente. Eu falei, então vamos fazer diferente, vamos dar as mãos de novo e orar. Fomos orar. Eu falei, você ora. Ela, você. E você vai dizer o seguinte, que você perdoa o seu irmão. Nós demos as mãos e ela, eu perdoo. Eu falei, eu perdoo não, eu perdoo tem nome, que eu perdoo. Que papo é esse de eu perdoo? Tem que ter nome. Porque você liberou isso no mundo espiritual, que você queria vingança. Libera no mundo espiritual perdão para começar a acontecer lá e refletir aqui. Aí nós demos as mãos, ela se batia, ela se babava, não sei se a Renata lembra, ela ficava assim, ela não tinha as forças. Eu meti a mão na cabeça dela, falei, Espírito Santo, fortalece para ela liberar. Irmãos, quando ela disse, fulano, eu te perdoo, não foi?
veio a glória de Deus, ela começou a falar em línguas, foi um poder na casa dela. Dias depois eu estou na rua, encontro uma menina bonita, restaurada, que eu não reconheci. Aí eu falei, ela, Fábio, oi, não está lembrada de mim? Sou a fulana. Eu falei, lembro, o que houve? Estou curada. Essa raposinha tem deixado pessoas doentes. Então o perdão, irmãos, é a cura da alma. O perdão é liberar a vida da pessoa e liberar a sua vida. E o mais grave de tudo aqui, que o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você perdoa, o Pai te perdoa. Se você não perdoa, o Pai não te perdoa. Sabe que Jesus está ensinando aqui? Que a falta de perdão impede o nosso relacionamento com Ele. A tônica aqui, irmãos, é relacionamento com Deus. A tônica do versículo que Jesus está dizendo é o seguinte: se tu não perdoar, tu não tem comunhão com Ele. A tônica do versículo é essa, irmão. Jesus está falando, irmão, perdoa, porque se tu não perdoar, tu perde o acesso ao Pai. É fácil? Não é fácil. Mas quem está cheio do Espírito Santo, meu filho, é impossível o Espírito Santo falar, Ana, não perdoa não, Ana, se vinga. Sabe qual é a nossa vingança, irmãos? É o nosso perdão, revelar Cristo, da mesma forma que eu fui perdoado. Eu te perdoo, e essa revelação faz ele conhecer Jesus. Quer ver teu casamento mudar? Em casa, acho que é o lugar mais difícil a gente perdoar. Vira e mexe, tem choque de vaso. É assim ou não é? Só na minha. Tem choque de vaso, irmãos. Tá rindo, pastora Márcia? Na tua não, na minha tem, às vezes choque de vaso. E o que faz a família continuar saudável? Irmãos, é o perdão. Tá com raiva do marido, mas quando deita, já vai com o pezinho lá, ó. Já dá uma catucada, ele já vai se assanhar e por aí vai, irmãos. É ruim, ó, 4 meses 0-0, esse infeliz vai ver. Meu filho, a Bíblia fala, se você não furunfar com o teu marido, abre legalidade pro diabo. O diabo vem e atua. É Bíblia. Ah, Fábio está me escandalizando. É a Bíblia, então se escandaliza com a Bíblia. O que a gente está falando são coisas muito sérias. Porque tem famílias detidas porque essa raposinha está ali, ó, se alimentando da falta de perdão. Próximo, irmãos, quinta raposinha, visão errada de nós mesmos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Números capítulo 13, versículo 33. Números, todo mundo achou? 13, versículo 33. Quantos acharam? Digam amém. Ninguém achou Números? Está na Bíblia. Está na Bíblia, te garanto que está na Bíblia. Igual Obadias, está na Bíblia. Está na Bíblia Obadias, irmãos? Hã? Vamos lá então, irmãos, ler aqui comigo. Números capítulo 13, versículo 33. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção aqui comigo, irmãos. Deus tira essa galera do Egito, desperta essa galera e diz: avancem, avancem, que eu tenho uma terra, o quê? Prometida. Moisés quer espiar a terra. Moisés já era coroa, falou, não, eu vou chamar aqui um líder de cada tribo. O que Moisés pensa? Eu vou chamar os meus gigantes. Amém, irmãos? Cada líder ali era um gigante para Moisés. Eu vou chamar o que eu tenho de melhor, um líder de cada tribo. Vocês vão lá, olham a terra, sondam a terra, tragam o fruto da terra para a gente ver como é que é essa terra. Esses 12 espias chegam na terra, irmãos. O que eles veem na terra? Gigantes. Uma vez eu falei, Deus, o que são gigantes nesse contexto? O que veio ao meu coração foi, gigantes são coisas
que crescem de forma desproporcional e num lugar que não era para ter crescido. A terra era para o povo de Deus ou era para os gigantes? Povo de Deus, irmãos. E gigante é alguém que cresce de um tamanho normal? Se entra um cara aqui de 2,50 metros, é normal? Não é. Gigantes são coisas que crescem de forma desproporcional e num lugar que não era para ter crescido. Então, quando aqueles homens olham os gigantes, eles correm para Moisés. Eles trazem o fruto, 2 homens trazendo fruto, e falam: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é espetacular, a promessa de Deus foi tremenda, coisa e tal, porém, nós vimos ali gigantes, e esse relato aqui foi terrível, porque eles disseram: nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também nós éramos aos olhos deles. Vocês viram em algum momento aqui os gigantes dizendo que estavam vendo esses espias como gafanhotos? A visão errada, irmãos, faz a gente ver coisa que não é para ver. Eu não estou dizendo aqui de você ter uma autoestima, uma supervalorização, não. Eu estou falando para você se ver como Deus se vê, porque no tempo que nós temos vivido, com as palavras que nós temos recebido, ou você se vê como Deus se vê, ou você não avança. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Os gigantes apenas revelaram para eles o que eles já pensavam deles. Éramos aos nossos olhos e aos olhos deles como os gafanhotos. As circunstâncias, as adversidades, as lutas, elas só vão mostrar para você como é que você se vê. Quando se levantam gigantes, lutas, adversidades, é com uma intenção de Deus, mostrar como você está se vendo, irmãos. E nesse tempo que temos vivido, ou você se olha na ótica de Deus ou você não cresce. Eu me lembro quando o apóstolo liberou essa palavra, o pastor Diego falou assim: em 3 meses Deus vai revolucionar a vida de muita gente aqui, fazer pessoas crescer de forma assustadora. Eu falei: opa, estou aí. E eu falei: Michele, vou mudar de local, vou tirar a empresa, a igreja está crescendo. Sabe por que o apóstolo trouxe a gente para cá? Está fazendo esse lugar suntuoso. Primeiro, para glorificar a Deus, porque a Bíblia fala: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. Mas a segunda coisa, fazer você pensar grande. Você nunca irá além da visão que tem de você mesmo. Anota isso para botar na tua cozinha: eu nunca vou além da visão que eu tenho de mim mesmo. Se eu me vejo como um pobre coitado, é você. Se eu vejo que eu vou morrer com meu fusquinha, eu vou morrer com fusquinha. Eu falei: o quê? Falei: Michele, nós vamos crescer. E aí Deus começou a fazer milagres, irmãos, extraordinários. A minha empresa ficou 4 meses fechada. Perdeu quase 50 alunos. Não diminuiu o aluguel. E quando reabriu, tinha mais dinheiro na conta do que quando fechou. Sabe por quê? Eu falei: eu vou avançar. Deus não precisa de recurso. Deus precisa que você se enxergue como Ele te enxerga. Por quê, irmãos? Quando você tem visão, Ele traz o recurso. Você não precisa de recurso para ter visão. Você precisa de visão para Deus prover o recurso. E o que aconteceu, irmãos? Deus abriu um local 3 vezes maior. Nós estamos num lugar 3 vezes maior do que era. Porque eu falei: não é possível tanta palavra profética liberada, tanto tempo de despertamento, de crescimento, e eu não entender isso. Se a igreja está avançando e crescendo, eu estou junto, eu também vou crescer em todas as áreas da minha vida. Irmãos, bota uma coisa na tua cabeça: se você tiver uma visão medíocre, Deus vai colocar coisas grandes na tua mão e tu vai dizer: eu não mereço, eu não posso, quem sou eu?
Deus enlouqueceu. Não, Deus está te despertando para dizer para você: eu te vejo como um gigante, eu te vejo como um conquistador, eu te vejo alguém que vai além dos teus limites. Eu quero fazer você avançar, crescer. Não importa que a história da tua família seja trágica, não importa se você ainda não chegou onde você não quer, não importa que ainda você não tem os estudos que você não quer, Deus vai prover o que você precisa de visão, irmãos. Eu me lembro quando eu jogava no São Cristóvão, fui jogador de futebol. E eu joguei com o Ronaldinho Fenômeno. Ensinei algumas coisas para ele, né? Para ele ser quem ele é. Para no futuro ele falar: eu joguei com o Fábio, cara. Tem noção? E eu me lembro que uma vez, a gente jogando no São Cristóvão, o técnico reuniu a gente, apóstolo, falou assim: cara, eu vejo vocês como jogadores da seleção brasileira. Eu vejo vocês rompendo o mundo. Eu vejo vocês fazendo história. Aí tinha uns espias ali assim. Mas o Ronaldinho estava ali: cara, eu vou ser esse cara. Eu vou ser esse cara. Eu vou ser esse cara. Do São Cristóvão ele foi convocado para a seleção brasileira juvenil. Veio o Cruzeiro, pegou o cara, foi pro PSG, o cara dominou o mundo. Ouça, eu vou repetir. Nesse tempo de despertamento, nesse tempo de avançar, Deus vai proporcionar crescimentos extraordinários, que você só vai se apropriar se você começar a se enxergar. Eu estou sendo profeta, eu estou falando profeticamente. Levanta sua mão e recebe isso. Nesse tempo você só vai se apropriar daquilo que Deus tem preparado se você se enxergar como Deus te enxerga. Se você não se enxergar como Deus te enxerga, você vai recuar, você vai desistir, você vai se intimidar. Bota a mão na sua cabeça agora, fala: Deus, eu reivindico a mente de Cristo. Deus, eu quero pensar grande. Fala isso, irmãos. Deus, eu quero ver como o Senhor vê. Senhor, não bota limites na minha mente. Eu quero me apropriar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tiver preparado para a minha vida. Tira essa raposinha da tua vida, irmãos. Não é que você é o bambambam, você não é pobre coitado, não. Vou insistir nesse assunto que o Espírito Santo está me impulsionando, pastor Jailson, mais um minutinho nessa parte. Eu dei aula numa escola estadual, acho que durante 2, 3 anos, que era no Morro do Alemão. E aí os professores não gostavam de trabalhar, sempre tinha horário vago. E aí eu fiz amizade com os alunos, né? Assim, alunos tranquilão, traficante, gerente de boca, a mulher do dono da boca, essa galerinha bem bacana. E eu reuni os caras, sabe para quê? Fazer os caras pensar grande e mostrar que o problema deles não era territorial, era mente. E eu sempre falava: cara, eu estou dando aula aqui para engenheiros, para psicólogos, para psiquiatras, para médicos. Eles: que professor enlouqueceu? Eu falei: enlouqueci por quê, cara? Tem juízes que estudaram em escola estadual e são juízes, por que tu não pode ser? Quem disse que você não pode? Eles começaram a gostar de mim. Fábio, vai ter uma festa lá em casa, tu pode ir? Eu bobinho, vou. Teve uma que eu fui, meu filho, o carro não subia, estava cheio de negócio assim, tronco de árvore. Aí um aluno meu falou: libera que é o professor. Eu falei: Jesus! Mas sabe o que eu fiz? Ao longo de 3 anos, fazer essa galera pensar diferente, cara. E aí depois encerrou aquele ciclo na minha vida, vira e mexe, eu encontro com um professor, cara, não lembro de você, eu sou o advogado que o senhor falou que eu seria. Eu sou o professor que eu não acreditava. Teve um que estudava pai e filho, na mesma escola, o pai devia ter 50 e poucos anos, os filhos 18. Ele falou: eu e meu pai hoje somos advogados, o que tu falou mudou a história da nossa vida, o nosso problema não era ter morado no Alemão. O nosso problema é que a gente se via como favelado, se via como medíocre, se via como alguém que não ia dar em nada na vida. Quando o senhor começou a falar que tinha orgulho de dar aula pra gente, eu falava pra ele: galera,
Eu não quero dar aula no Pense, não. Lá é filhinho de papai que paga, aqui não. Vocês estão chegando do trabalho, chegando da batalha, ainda vem estudar, é porque vocês querem crescer. Eu só impulsionei, eu só despertei e muita gente se formou, irmãos. Agora não é possível que todo domingo a gente ouça a mesma coisa e você continue no mesmo lugar, sabe por quê? Entrou uma raposinha. Entrou uma raposinha, tu se vê como, eu sou, ó vida, ó céu. Desperta, irmãos, você é um leão. Você é uma leoa, irmãos. Deus te levantou para conquistar, para avançar. Não deixa a tua mente te paralisar diante dos desafios. Se Deus colocar uma coisa grande, tu vai falar, Deus colocou uma coisa grande porque o meu Deus é grande, me faz pensar grande e eu vou conquistar coisas grandes. Para encerrar, está sendo bênção na tua vida? Detectou alguma raposinha? Só 2 pessoas, glória a Deus. Se tinha mais, as raposinhas já foram embora, que a palavra liberta. Mateus 19, versículo 21 e 22, para a gente terminar o nosso estudo. Que essa manhã seja marcante na tua vida. Que tu saia daqui hoje incendiado pelo Espírito Santo. A 6ª coisa que Deus colocou no meu coração como raposinha, eu não entendi nada, mas não entender perdas. Eu vou ler esse texto e eu vou tentar refletir sobre esse tópico com vocês. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 6ª raposinha que eu queria ministrar para a gente concluir. E eu confesso, quando isso veio ao meu coração, eu falei com a minha esposa, eu falei, Michele, eu não estou entendendo esse tópico. Eu pensei que viria ansiedade, e veio não entender as perdas. Aí eu falei, como que eu vou explicar isso para a igreja? Que raposinha é essa? E aí na hora o Espírito Santo me trouxe uma luz. Maria Clara nasceu muito próximo da pandemia. E no início da pandemia era terrível, né? Porque até dentro de casa tu passava longe do marido. Tu respirou. A gente ficou todo mundo em pânico, irmãos. E a Maria Clara, graças a Deus, irmãos, o que ela teve de chá de revelação, parecia culto de Assembleia de Deus, era revelação, era chá. E ela ganhou muita coisa, graças a Deus, muita fralda, mas muita, não tinha nem lugar para botar mais coisa. Só que com a pandemia a gente não saía, só ficava em casa. Era fraldinha, bore. Depois de algum tempo, uns 6, 7 meses, a Michele falou, Fábio, as roupas da Maria Clara, faz o seguinte, pega tudo que é roupa, vamos colocar nela, pelo menos para tirar foto, para guardar as recordações, para marcar no Instagram as pessoas que deram. Pegou as roupas, quando foi colocar, não dava. Aí a Michele, ela perdeu as roupas todas. O que eu faço? Eu vou vender, eu vou não sei o que, eu vou anunciar. Eu falei, não, dá para quem estiver precisando, eu vou guardar. Eu falei, vai guardar onde? Daqui a pouco vai ficar tudo guardado aqui, roupa. Pega uma pecinha, que é uma roupinha do Flamengo, para ela lembrar que ela nasceu em 2019, no ano. O apóstolo deu aleluia? Não. Eu ouvi um aleluia de lá. Aí, tá me fulminando aqui. A mente dele está dizendo assim, sai, raposinha. Aí eu falei, guarda uma peça e dá as outras peças para quem precisar. Tanta gente abençoou, até hoje o Diácono Cid abençoa a gente. O que vem da Luísa vai para Maria Clara, Maria Clara vai para outro. Eu falei, mas Michele, abençoa as famílias. Ela, mas está novinha. Abençoa, se quiser vender, vende uma outra. E na hora o Espírito Santo me lembrou disso e falou, Fábio, é impossível crescer e avançar sem ter perdas. Quando você quer crescer e avançar,
tem algumas coisas que não tem mais como fazer parte da sua vida. A Maria Clara cresceu e as roupas não davam. Tem coisas, irmãos, que quando você cresce, não cabem mais na sua vida. Eu não estou entendendo por que Deus... A gente viveu um ano de muitas perdas com a pandemia. Teve gente que perdeu pessoas queridas, teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu casa. Um ano de muitas perdas, mas no foco de Deus, Deus está falando, é porque eu estou fazendo crescer. Não tinha como, irmãos. Se eu tentasse colocar Maria Clara naquelas roupas, iria feri-la, iria machucá-la. Tem muitas pessoas que querem crescer, mas presas às coisas que não podem mais estar presas. Por isso que se ferem, por isso que se machucam. Eu falei, Michele, esquece. Vamos ver que Deus está colocando coisas novas para Maria Clara. Deus vai proporcionar coisas novas, irmãos. Saiu alguma pessoa da tua vida que tu não esperava. Cara, era meu amigo, do nada me traiu, meteu o pé. Deus está te fazendo crescer. Eu perdi aquele emprego, era o emprego dos meus sonhos. Deus está te fazendo crescer. Nessa mudança que eu fiz do estúdio antigo para o novo, o estúdio antigo que eu tinha 70 metros quadrados, pastor Jailson. O novo tem quase 200. Muitas coisas que eu fiz no velho, com muito carinho, com muito amor, não cabia no novo. E eu olhei para aquilo, comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não vou ter como levar. E o Espírito Santo falou, ei, perde e cresce. Abra a mão e cresce, porque isso ali não cabe no novo. Coisas velhas não cabem naquilo que Deus está fazendo novo na sua vida. Eu me lembro quando eu fui ouvir a história da Estátua da Liberdade. Na história da Estátua da Liberdade, a pessoa falou, olha, ela era um grande bloco de concreto. Mas para que ela pudesse ser essa imagem hoje que todo mundo quer visitar, tirar foto, coisa e tal, ela teve que ser lapidada. E nessa lapidação, concretos foram perdidos. Quantos estão entendendo? Ela era um bloco para lapidar, mas para que ela hoje fosse uma referência, chamada atenção, muita gente querer visitar, muitas coisas tiveram que se perder. Deus está te lapidando, irmãos, para que você possa manifestar a glória dEle, para que as pessoas possam olhar para a tua vida e falar assim, perdeu, mas cresceu, perdeu, mas avançou, perdeu, mas está mais forte, perdeu, mas está mais bonito, perdeu, mas cresceu. Não há crescimento sem perdas. É difícil entender isso, mas, irmãos, tem muitas coisas que não podem mais fazer parte da tua vida se você quer crescer. Tem muitas coisas que são velhas e não se coloca vinho novo em odre velho. Ou você abre mão das coisas velhas, ou você vê que algumas coisas não tem mais como fazer parte da sua vida, ou você insiste com aquilo, se machuca, se fere e paralisa. Deus essa manhã está te chamando, ei, doeu a perda, machucou a perda, mas é para não te ferir, é para te embelezar, é para te aproximar de mim, é para você crescer. Tem muitas pessoas que ainda não vivem o que Deus prometeu, porque estão presos às coisas que não cabem mais na sua vida. Mas, Fábio, como que se expulsa a raposinha? Não coloca o último slide, não. Foi tremendo, mas eu detectei que tem raposinhas. Como que eu tiro essas raposinhas da minha vida? Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você. Sansão, a Bíblia diz que Sansão ele queria tramar algumas coisas contra os inimigos dele. Pode colocar o último slide agora, por favor. E Sansão falou, como é que eu vou atacar os inimigos? Sansão pega raposas. Bota lá. Juízes 15, versículo 4 diz, e foi Sansão e pegou 300 raposas,
e tomando tochas, as virou na cauda e cauda. Ele pôs uma tocha no meio das duas caudas. Sansão pegou as raposas, colocou fogo na raposa e mandou a raposa atacar os inimigos e destruir os inimigos. Sabe por quê? Tem uma coisa que raposa não resiste ao fogo. Raposa não resiste ao fogo de Deus. Fogo é uma simbologia do Espírito Santo. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, quanto mais você está cheio do fogo, mais você está aceso e percebendo se há raposas perto de você. E se tiver, o fogo espanta. Que essa manhã Deus venha nos incendiar e qualquer raposa que tiver vai bater em retirada e voltar para o inimigo, para o lugar que ela nunca deveria ter saído, porque onde há fogo não há raposa, onde há tocha acesa não há raposa, onde há tocha, onde há fogo, onde há labareda, a raposa volta para o lugar que ela não deveria ter saído. A tua vida não é lugar de raposa, a tua vida é lugar de fogo. Irmão, a tua vida não é para alimentar a raposa, a tua vida é para alimentar o fogo, a tua vida não é para ficar presa a medo, a passado, a não sei o que, não, a tua vida é para avançar. Deus está nos despertando, irmãos. Queria chamar o nosso apóstolo para concluir. De repente você, pode concluir, apóstolo, de repente você percebeu uma raposinha na tua vinha, e está dizendo: Fábio, está me destruindo, está acabando comigo. E essa manhã o Espírito Santo está te mostrando, de repente essa raposinha é o passado, é o medo, é a visão errada. Mas eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo vai trazer luz e fogo sobre a sua vida.